Deixe-me juntar, Júlio, o José Conceiro, vice-presidente da Federação, a esta conversa sobre este processo de certificação. Seja também muito bem-vindo, José Conceiro, ao Tudo é Futebol. Pergunto-lhe, esta evolução das entidades e do número de entidades certificadas, a importância que terá para o futuro do futebol e também do futsal português. Boa tarde, muito obrigado, é um gosto estar aqui presente. O Júlio explicou muito bem o processo e a evolução desde o seu início. Este é um processo técnico e, portanto, a interferência que nós pretendemos ter não é para ter qualquer tipo de influência na identidade da própria entidade formadora, é para proporcionar ferramentas e condições de evolução. Evidentemente que é um processo que vai do futebol distrital ao futebol profissional, e estão todos de parabéns, porque, de facto, do futebol distrital ao futebol profissional houve um empenho muito grande de toda a gente, quer da estrutura central na Federação, com os nossos consultores, quer nas estruturas distritais. E, evidentemente, que este processo também é um processo dinâmico, é um processo que todos os anos vai sofrendo alterações para melhor, para que nós possamos chegar ao maior número de entidades possível e para que os possamos ajudar a ter um processo mais eficaz e de maior qualidade. Eu volto a frisar, este é um processo que não é um processo administrativo, tem componentes administrativas, obviamente, mas é um processo, fundamentalmente, um processo desportivo, de intervenção na área desportiva, que é, digamos que o core business que nós tratamos, portanto, o ponto fulcral. Portanto, ficamos muito satisfeitos que haja este incremento. As diversas equipas da certificação, volto a reforçar, estão de facto de parabéns, porque foi um trabalho fantástico e estes últimos meses, como todos sabemos, foram meses muito difíceis, em que os contactos foram muitas vezes limitados à via que eu estou agora a utilizar e cada vez mais vamos utilizar. Mas que foram, de facto, tiveram frutos e deram os resultados que o Júlio acabou de apresentar. José Conceiro, este processo também fará com que haja maior qualidade na formação e manter ou reforçar até o estatuto importante de país formador que é Portugal, não é? Até reforçar esse estatuto. Claro que sim. A Federação Portuguesa de Futebol certifica as entidades formadoras neste processo até aos sub-19. Portanto, há muitos anos que todos nós temos uma visão muito concreta em relação a esta questão. Nós temos que apostar nas pessoas, temos que apostar na qualidade das pessoas, no desenvolvimento das pessoas. Nós estamos no futebol e, portanto, temos que ter como alvo principal, o nosso objetivo principal, o jogador. O jogador, o seu desenvolvimento e, obviamente, o desenvolvimento das equipas e depois o desenvolvimento dos treinadores, do staff de apoio, dos dirigentes, de toda a gente envolvida. Mas o ponto central é claramente o jogador, é a nossa primeira preocupação e, portanto, se este processo for um processo de qualidade e não só um processo quantitativo, mas um processo qualitativo, obviamente que nós teremos sucesso. Essa é uma estratégia nacional. É uma estratégia que, como disse, vem do futebol distrital ao futebol profissional, portanto, daqueles que são mais modestos àqueles que têm mais recursos, porque a avaliação não é só feita pelos recursos que se têm, mas é também pela forma como conseguimos, com os recursos que temos, implementar o melhor processo possível. E, obviamente, como dizia há pouco, o processo é dinâmico e nós, cada vez mais, sem interferirmos na identidade de todos esses clubes, de todas essas cidades desportivas, iremos, evidentemente, em termos futuros, estar mais próximos daquilo que se faz na prática. Portanto, tem que ser um passo de cada vez, mas com certeza que há muito a fazer, há muito a crescer, há muito em termos de desenvolvimento e não só de crescimento, e estamos todos muito fortemente motivados, porque acho que é o caminho que um país com as nossas características, um futebol com a nossa dimensão, tem que perseguir e aliás, os frutos são visíveis, quer a nível dos jogadores, a nível de treinadores, a nível de diretores desportivos, de todos aqueles que estão envolvidos no futebol, têm beneficiado com este processo.